Você já olhou sua receita de óculos e pensou, que tanto de número é esse? Como é que eu vou interpretar isso? Calma que hoje você vai sair daqui sabendo tudo de forma simples e rápida. Sou o Bruno Queiroz, optometrista, e hoje o meu papel aqui é te ensinar como que você vai interpretar a receita, entender todos os campos, o que tem a ver uma coisa com a outra, por que está ali o esférico, o que é o cilindro. Nós vamos falar de tudo, esse aqui é o meu objetivo, sair daqui sabendo interpretar facilmente uma receita de óculos completa, beleza? Então o meu objetivo aqui é te mostrar todos os detalhes da receita, o que é OD, OE, esférico, cilindro, adição, eixo, DNP. Cara, eu vou te ensinar tudo sobre a receita de óculos. Você vai sair daqui sabendo ler uma receita completinha do início ao fim. Então fica até o final que vai valer a pena, beleza? Então pra gente começar eu vou falar sobre a receita em si, a prescrição óptica. Às vezes as pessoas falam como receita oftalmológica, receita optométrica, prescrição de óculos. Cara, o nome é diferente para a mesma coisa. A receita nada mais é do que uma prescrição óptica para a gente fazer a correção visual de um paciente. Então a receita que a gente fala, o objetivo dela é simplesmente esse: o paciente foi a um profissional da área da saúde, seja um oftalmologista, seja um optometrista, e lá ele identificou que existe um problema visual. E esse problema visual ele tem que ser corrigido através de um óculos ou de uma lente de contato, que seja. E aí, para corrigir isso, a gente precisa prescrever para o paciente qual que seria o grau de correção do paciente. Então, quem pode prescrever essa receita? Tanto o médico oftalmologista quanto o optometrista de nível superior. E essa receita ela vai ser usada na ótica para fabricar o óculos do paciente. Então, essa receita ela não pode ficar retida, ela não pode ficar no consultório. Ela precisa ir na mão do paciente para o paciente poder ir na loja de confiança dele, para ele poder escolher o óculos, fazer da melhor maneira possível, beleza? A receita de exame de vista, a receita optométrica, ela tem uma validade de 1 ano, tá? Não quer dizer que o óculos vence com 1 ano. Às vezes as pessoas confundem isso. O óculos ele não tem essa validade. Eu tenho pacientes que às vezes ficam com óculos 2, 3, 4, 5 anos, não tem problema nenhum. O óculos, enquanto o tratamento fotossensível estiver funcionando, enquanto o antirreflexo estiver funcionando, tá tudo bem, tá funcionando. Não existe validade para o óculos, mas eu tenho uma validade para a receita. A receita ela tem uma validade de 1 ano. Para que é essa validade? É para o óptico receber isso na loja e poder fazer o aviamento, a confecção desse óculos, tá bom? Então, para questões de garantia, questão legal, a receita, a validade dela é de 1 ano. Vou mostrar para vocês como que normalmente vem uma receita e aí nós vamos explicar cada campinho dela agora. Bom, estamos aqui com a nossa receita. Essa é a nossa receita padrão, é a receita que eu uso no meu consultório, tá bom? Existem algumas variações, tem profissionais que às vezes colocam de uma maneira um pouquinho diferente, tem profissional que só escreve o grau de longe, não escreve de perto, coloca apenas a adição. Eu prefiro deixar porque às vezes o paciente quer um óculos só de leitura, às vezes eu acredito que quanto mais informação eu der na receita, mais fácil fica o trabalho do óptico que vai estar lá do outro lado para realizar a confecção do óculos. Então, essa receita que eu uso, essa normalmente é o padrão que a gente vai encontrar aí, tá bom? Para vocês entenderem, normalmente vem, o campo, o nome do paciente aqui em cima, que é onde a gente vai colocar o nome do paciente. A primeira linha aqui é onde vai informar o grau de longe do paciente, OD, OE, e a gente tem essas coluninhas aqui na frente. O OD e o OE é bem simples, é bem fácil de entender, é olho direito e olho esquerdo. Ah, Bruno, mas tem que passar olhos separados? Lógico, nosso grau, a nossa dioptria de cada olho, normalmente ela é diferente uma do outro, tá bom? Então, o exame de vista ele é feito monocular. Eu faço um olho, depois eu faço o outro, depois eu faço um teste binocular com os 2 olhos para ver se a receita ficou boa, mas eu preciso fazer um olho de cada vez. Então, eu tenho 1 grau para o olho direito e 1 grau para o olho esquerdo, por isso que vai estar aqui, OD e OE. A grosso modo, dividindo aqui, a gente então tem o grau de longe, embaixo a gente vai ter aqui o grau de perto. O grau de perto são para pacientes que têm presbiopia, vista cansada, normalmente vai ser para pacientes depois dos 40 anos de idade, beleza? Ah, Bruno, mas eu tenho 20 anos de idade, eu tenho hipermetropia, eu tenho dificuldade para leitura, mas é pelo problema que você tem. A sua dificuldade está sendo para ler porque o seu cristalino está cansado, mas o seu problema a gente considera para longe, ok? Então a gente separa assim. Qualquer pessoa abaixo de 40 anos, o problema principal vai ser para longe. Esse problema de longe ele pode dar algum efeito, algum desconforto para perto, mas o problema normalmente é para longe. Para perto é aquela pessoa que realmente não consegue ler de jeito nenhum, somente para perto. E é normalmente depois dos 40 anos de idade, tudo bem? Então, para perto e longe. E mais uma vez a gente tem aqui olho direito e olho esquerdo também para perto. Para falar das colunas aqui que a gente tem, a primeira coluna que a gente tem é a coluna do esférico. A
A coluna do esférico tem a ver com a esfera do olho. A gente pensa assim, o olho ele é redondinho, quando o olho é um pouco mais alongado, o problema que a gente tem é a miopia. Quando o olho é mais encurtado, a gente tem o problema da hipermetropia, né? Então, um problema, quando eu escrevo na receita que tem um problema no esférico, eu estou dizendo que tem um problema na esfera do olho. Então, se tiver nesse campo, tem a ver com a esfera. E relacionado à esfera, a gente vai ter dois problemas principais, que vai ser hipermetropia ou miopia. Esses são os dois, e aí o sinal aqui ou vai vir negativo ou vai vir positivo. Nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? No segundo coluna que a gente tem é o campo do cilíndrico. O campo do cilíndrico não tem nada a ver com a esfera do olho, mas sim com a minha córnea, a parte cilíndrica do meu olho, a parte da frente do meu olho. Porque a córnea ela tem 2 meridianos e aí a gente chama ela da parte cilíndrica dela. Então, quando vier algum grau aqui no campo cilíndrico, quer dizer que a pessoa tem algum astigmatismo, alguma coisa nesse sentido. O cilíndrico vai estar aqui, vai ter um número aqui também. Depois do cilíndrico, a gente sempre tem que ter um eixo, como eu falei, como é um astigmatismo. Para quem não entende muito essa parte de ametropias, vai ter um outro vídeo que eu vou deixar no card para vocês entenderem sobre cada tipo de ametropia. Mas o astigmatismo ele tem que vir sempre acompanhado de um eixo. Então, quando vocês virem essa receita aqui, essa parte cilíndrica e eixo, elas têm que estar preenchidas juntas, ok? Se tiver cilindro e não tiver eixo, está errado, que eu preciso corrigir uma posição na minha córnea. Então, eu preciso do eixo, beleza? Depois do eixo a gente tem uma outra coluninha. Essa é a coluna que eu uso aqui no meu consultório, é a coluna de acuidade visual. É onde eu informo para o óptico qual que é a acuidade visual desse paciente com essa receita. Então eu informo ali se ele tem a visão 20/20, 20/40, qual que é a visão dele, quanto de visão ele tem usando aquela correção. Isso é muito importante porque quando o paciente faz o óculos, o próprio óptico dentro da loja consegue medir a visão desse paciente. Então ali a gente coloca. Então é basicamente isso. O campo de perto normalmente vem as mesmas colunas, esférico, cilindro, eixo e acuidade visual. Então se eu prescrever um óculos só de perto, vai estar escrito aqui todo no campo de perto, onde eu vou colocar cada grau desses aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Suponha que o paciente é um paciente de 50 anos de idade, ele tem um grau de +2 para longe e +2 no outro olho. Então esse é o grau dele para longe, eu fiz o exame dele, descobri esse grau, só que ele também tem um problema para perto, ele tem a presbiopia, que é a famosa vista cansada. E aí tem duas maneiras de eu escrever essa receita dele. Eu posso escrever aqui no grau de perto, o grau de perto dele vai ser +4, é um grau diferente do grau de longe, ok? Ou eu posso escrever simplesmente aqui na adição de +2. O que quer dizer isso então, Bruno? Esse paciente ele tem 2 graus para longe e eu quero que adiciona ao grau de longe mais 2 graus, que vai resultar nos 4 graus de perto. Por isso que às vezes vem essas duas opções assim. Então, tem profissionais que não escrevem essa parte, que aqui eles deixam zerar, a receita deles vai vir assim, ok? Só com de longe mais a adição, vai vir simplesmente dessa maneira. Tem profissionais como eu que eu prefiro deixar assim, todas as informações, porque se o paciente quiser fazer um grau só de perto, quiser fazer da maneira que ele quiser, vai estar prontinho para ele de todas as maneiras aí. Tem algumas receitas que vão vir com mais uma coluna aqui do lado. Essa coluna é a coluna, normalmente que ela vem, é a coluna do DNP. Ela vem escrito DNP e vem um número. Esse DNP é a distância nasopupilar, da distância do nariz do paciente até o centro da pupila. Alguns profissionais medem isso no consultório e já entregam para o óptico. Isso na verdade é um papel do óptico, mas funciona, muitos consultórios fazem e ajuda bem o trabalho para evitar ter erro no óculos. Então pode ser que às vezes venha isso. Importante a gente falar aqui sobre a questão do preenchimento. Sempre que vier no esférico o sinal de positivo, quer dizer que o problema é hipermetropia. Quando o sinal for negativo, o problema é uma miopia. Então o sinal é o que indica qual é o problema. Se eu falei que no esférico os problemas ou são miopia ou hipermetropia, então ou vai vir positivo ou negativo, beleza? No Brasil foi convencionado que a gente sempre usa o cilíndrico com o sinal de negativo, então vai vir assim 0,75, menos 1,5, beleza? Qual que é o erro nessa situação aqui que eu falei com vocês? O cilíndrico nunca pode vir desacompanhado do eixo. Então, se veio cilíndrico, aqui do outro lado eu preciso escrever um eixo, que é a posição. Então, por exemplo,
180 graus num olho e 165 graus no outro olho. Perfeito. Se fizer assim, agora está certa a parte do de longe, beleza? Outro detalhe que às vezes vem errado na receita que o pessoal não percebe. Sempre que tem astigmatismo, mesmo que para longe, se tiver grau para perto, ele tem que repetir aqui, ó. Então o astigmatismo repete embaixo, ele não soma. A gente só soma adição de esférico, beleza? Então agora essa receita está completinha, está tudo certinho. Eu tenho um grau de longe, eu adicionei esse grau de longe, no caso aqui seria mais 2. E aí, ao grau de longe, eu vou adicionar mais 2, então eu vou ter total de esférico para perto 4. Agora essa receita está entendida. Esse caso aqui, por exemplo, é uma pessoa que ele tem hipermetropia, ele tem astigmatismo e ele tem presbiopia. Ele tem 3 problemas visuais, beleza? Se não tivesse somente o grau de perto assim, o que essa pessoa tem agora? Essa pessoa agora tem somente uma presbiopia, beleza? Às vezes a pessoa tem algum outro problema, mas não está na receita? Acontece, mas o que foi prescrito foi para correção apenas da presbiopia, beleza? Detalhes importantes para a gente pensar aqui sobre a receita, que é para identificar alguns erros comuns que vêm muito. Sinal do astigmatismo, sempre negativo. Se vem um sinal positivo, você tem que tomar atenção, porque aqui no Brasil foi convencionado de fazer negativo, a gente usa negativo. Se receber uma receita de brasileiro, foi feita aqui no Brasil e está positivo, provavelmente está errado. Escreveu errado, é bom confirmar, porque se realmente dá para prescrever com positivo, dá, mas precisa fazer uma transposição, mudar esse grau. Fora do Brasil tem vários países que usam positivo, então a gente aprende a fazer essa transposição, mas no caso do Brasil normalmente a gente usa negativo. Outro problema que acontece muito, às vezes o profissional, ele simplesmente coloca assim, ó, 2 graus, 2 graus. Entrega a receita assim, ó. Essa receita tá certo? Não, tá errado. Qual que é o problema dela? Não tem o sinal. Eu não sei se é miopia, se é ou se é hipermetropia. Tem como eu supor um grau aqui? Não tem, porque eu preciso dessa informação para eu poder dar sequência na fabricação desse óculos. São graus totalmente opostos do outro, não tem nada a ver com o outro. Então, se a receita tiver também sem sinal, está errado. Outro erro que acontece muito às vezes, está um olho negativo e um olho positivo. Ah, Bruno, mas não pode ter um olho positivo e um outro negativo? Pode. É comum? Não, é extremamente raro. Principalmente acontece depois de alguma cirurgia. Um paciente fez uma cirurgia de catarata, se ele já mexeu no olho dele por algum motivo, aí eu concordo que pode acontecer. Na hora da cirurgia, na hora da correção, operação a laser, qualquer coisa nesse sentido, pode acontecer. Vai dar menos 0,25, mais 0,25. Às vezes fica um pouquinho errado ali o cálculo, mas no geral não é comum. Então se você pegou uma receita, tá um negativo, um positivo, paciente de 20 anos, sempre usou óculos e nunca foi assim, cara, tá errado alguma coisa, na hora de escrever alguém escreveu errado, pode conferir antes, pode ligar para a clínica, pode pedir o prontuário, porque provavelmente tá errado, vai precisar corrigir esse grau, beleza? E outro erro que acontece muito, às vezes a adição vem fora da idade. Olha esse caso aqui, por exemplo, ó. A gente tem uma tabelinha de adição que a gente usa para basear a nossa prescrição. E essa adição, ela normalmente é pela idade, porque é fisiológico do olho. O olho começa a dar problema no cristalino aos 40 anos de idade, mais ou menos. E aí, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas é um pouquinho. Vou mudar ali 0,25, 0,50 no máximo, mas não pode ser mais do que isso. Um paciente chegar com uma receita com 40 anos de idade, com uma adição de 3 é para 60 anos de idade. Tá errado? Tá errado. Então eu sugiro que você tenha aí com você uma tabelinha. Se você não tiver, procura na internet, tabela de Donders, vai aparecer aí tabela de adição para perto por idade. E aí você vai ver a sua idade, mas a regra é basicamente essa: 40 anos 1, 50 2, 60 3, 45 1,5, 55 2,5 e assim vai. Cada 5 anos aumenta meio grau, a cada 2 anos mais ou menos aumenta 0,25. Então vai de 40 até os 60 anos de idade. Normalmente bate, raras exceções que não batem, se for uma cirurgia, se for alguma coisa nesse sentido. E se está fazendo sentido para você essa aula, comenta aqui embaixo nos comentários se você já teve dificuldade de interpretar alguma receita, se você já recebeu uma receita e ficou sem entender o porquê, conta o caso aqui pra gente discutir. E agora que você já entende todos os campos da receita, já entende como que tem que estar prescrito, como que tem que vir o grau, agora você já tem mais autoridade, mais autonomia, mais confiança para entender e explicar para o seu paciente
como que funciona para o seu paciente ou para o seu cliente, como que é a leitura da receita, o que é o grau dele, já fica mais fácil da gente conversar com ele. Então é isso, se você quiser continuar aprendendo mais sobre visão, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, toda semana a gente traz muito conteúdo aí sobre ótica, sobre optometria, sobre empreendedorismo, sobre esse mundo da visão da ótica que a gente tem aí. É um prazer estar com vocês aí, um abraço e até o próximo, fiquem com Deus, tchau, tchau.